A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, você, meu amigo, você que está agora prestes a ouvir uma revelação da parte de Deus, você que está prestes a ouvir uma revelação do Senhor em que diz sentido a uma bênção muito grande na sua vida, em que diz sentido a uma vitória que Deus revelou ao teu servo Joel, e que se encontra no livro de Joel, capítulo 1, versículo 4, que diz: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. O livro de Joel, capítulo 1, versículo 4. O profeta Joel era um ministro do Senhor na época do rei Joás, e ele visualizou uma invasão de gafanhotos, locustas, gafanhotos, pulgões, largatos, insetos vorazes, insetos que comem sem parar e nunca se fartam de comer. E ele profetizou uma invasão dos exércitos inimigos. E esta realidade, meu amado e querido irmão, pode ser constatada atualmente nas crises financeiras. Pode ser constatado nessa época em nossas casas, em nossos lares, no país, no estado, na cidade em que você mora. E elas agem contra patrimônios, casa, carro, provocam acidentes, destroem famílias, casamentos, comunidades, gerando miséria, desmoralizando, sujando o nome, provocando vergonha, luta, dor, angústias, suicídio. Nós vamos tratar, nós vamos falar, nós vamos meditar uma profundidade e aprender como se livrar das ações inesperadas dessas legiões de gafanhotos que agem sobre o ser humano. Amado, geralmente quando uma família evangélica se vê em dificuldade, geralmente a primeira atitude a ser tomada é cortar o dízimo da casa do Senhor. O compromisso com Deus acaba ficando sem importância, para segundo plano, sendo programado para voltar a ser entregue quando a situação melhorar, quando as coisas melhorar. Vou ficar sem dar o dízimo esse mês, o mês que vem eu volto a dar. Entenda agora, porque este procedimento é perigoso para quem conhece a palavra de Deus. Para você que conhece a palavra de Deus, isso é perigoso, isso é terrível. Você pode abrir uma porta e o diabo pode entrar, o devorador pode entrar e destruir a tua família. Veja, porque Deus é fiel à sua palavra, a tal ponto de não poder mudar as circunstâncias financeiras da sua vida, caso você esteja retendo mais do que lhe é justo. Amados, em Joel 1,4 nos fala sobre quatro classes de gafanhotos. Nos fala primeiro sobre um gafanhoto chamado cortador. Esse tipo de gafanhoto, cortador, ele age nas lavouras, estragando os frutos, arruina a lavoura. Esse cortador, nós podemos dizer que é uma espécie de gafanhoto que mora na lavoura. Ele mora 24 horas. Ele estraga, ele corta as folhas, ele estraga os frutos. Ele deixa o agricultor desesperado. O agricultor tenta se livrar de todas as formas dele, mas não consegue. Porque ele é terrível, ele mora ali é a casa dele. E ninguém gosta de sair da sua casa. Ninguém gosta de ser mandado embora. E esse tipo de gafanhoto cortador, ele mora na plantação. Ele mora ali, na plantação do agricultor. E também existe um outro tipo, uma da classe que se chama o migrador. O migrador, ele age surpreendendo em bandos ainda, aumentando o prejuízo feito pelo cortador. O que é esse gafanhoto migrador? É uma espécie de gafanhoto que migra. Ele não mora ali não. Ele vem de vez em quando, ele aparece, ele surge.
ele entra na lavoura, ele se une com o cortador para estragar, para cortar. Só que esse migrador, ele tem um tempo ali, ele vai, come, se alimenta, corta, come, e quando ele se sacia, ele sai, ele vai embora, e ele deixa um prejuízo muito grande, ele aumenta o prejuízo do agricultor, ele aumenta muito o prejuízo do agricultor. Muitos agricultores já não aguentam mais aí, e existe ainda um outro tipo. Aí às vezes o agricultor fala assim: não, mas eu vou conseguir, vou comprar herbicidas, venenos, vou passar. Aí quando começa a passar, o migrador rapa fora, ele vai embora, ele fala: vem veneno, eu vou embora. Ele já agiu mesmo, já destruiu, ele já comeu parte da plantação do agricultor. Mas o agricultor pensa: não, eu consegui vencer, né? Eu acabei com os cortadores, com os migradores. Aí vem, irmão, um tipo mais terrível do que o primeiro, do que o segundo. Aí vem um tipo chamado devorador. Esse tipo é violento, ele leva ao prejuízo, ele leva o agricultor à falência, ele leva o agricultor a, muitas vezes, irmão, decretar falência na sua agricultura. Esse tipo de demônio, ele devora, ele vem para destruir, vem para acabar, ele vem para acabar com tudo, irmão. O devorador, irmão, é aquele demônio que ele vem na plantação do agricultor, e o agricultor fala assim: eu já não sei mais o que eu faço. Ele começa a pensar que tem ali seus materiais, seus implementos agrícolas, os seus carros, e ele começa o quê? Ele começa a vender as coisas para começar a pagar as dívidas. Então esse aí é a atuação do devorador. O devorador começa a fazer com que o agricultor venha vender os seus tratores, as suas máquinas, os seus carros, sua fazenda, sua casa, para saldar as dívidas. Só que as dívidas nunca acabam. Por quê? Porque o nome já fala: é aquele que devora, é aquele que acaba, aquele que come, é aquele que tira a prosperidade do homem. Então ali o agricultor fica totalmente à dependência dos demônios, fica à dependência dos gafanhotos. Mas como que se não acabasse ainda, vem um outro tipo chamado destruidor. O destruidor, irmão, ele vem para exterminar. Ele tem um poder de extermínio muito grande. É como se fosse um escorpião. Ele pica e morre mesmo. Quando ele fere, acaba com a vida do agricultor. Ele fere o agricultor, não só o agricultor, a família do agricultor também. Quando o destruidor vem ali, entra, depois de vir o cortador e cortar, depois de vir o migrador e ajudar o cortador a fazer aquela devassa, vem o devorador e começa a dar fim nas propriedades, nos carros, nos veículos, em tudo aquele patrimônio em que o agricultor tinha construído. Aí vem o destruidor. O destruidor, ele vem para destruir mesmo, até mesmo o agricultor. Ele vem para acabar com a vida do agricultor. Ele vem para colocar na cabeça do agricultor o quê? Que não tem mais jeito, não tem mais forma, que o agricultor não vai conseguir mais sair da situação que ele está. E ele começa a colocar lá dentro do coração do agricultor um desejo muito grande, como que se fosse a única solução dos seus problemas, tirar a sua vida. Mas aí o destruidor começa a alimentar esse desejo. Esse homem não começa a mais sentir desejo por nada, por se cuidar, não começa mais nada, irmão. Ele larga a sua plantação, ele age, ele destrói. E se verdadeiramente não for Deus para entrar na vida do agricultor, não tem como, irmão, não tem como o agricultor sair bem daquela situação. Essas são o quê? São a ação dos assoladores, dos gafanhotos na vida do agricultor. A palavra nos fala no livro de Joel, capítulo 1, versículo 6, que eles destroem de dia e de noite, porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são como dentes de leão, e ele tem as queixas de uma leoa. Amado, os gafanhotos têm uma estratégia. Eles são sequencial, você viu comigo. Eles não agem desordenado, não. Eles têm ordenância. Os gafanhotos têm estratégia. E além de ter estratégia, irmão, eles têm também uma ação específica. Eles vêm no intuito de acabar. Em Joel, capítulo 1, versículo 7, nos diz que fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, lançou-a por terra, e os seus saramentos se fizeram brancos. Ele tem uma ação específica, é destruir a plantação, é destruir. Eles vêm, comem as folhas, destroçam as figueiras, tiram a casca. Os saramentos tornam-se brancos,
perdem as forças e ficam estéreis. A plantação não produz mais. Eles têm o quê? Eles têm um plano de ataque, irmão. Eles têm um plano de ataque. A Bíblia nos fala o quê? Que eles trabalham de dia e de noite. E eles têm um plano de ataque específico, que é o quê? Que é destruir toda a lavoura, destruir o patrimônio e depois destruir também o agricultor. As ações dos gafanhotos deixam sérias consequências aonde eles passam. O livro de Joel, capítulo 1, versículo 12, nos diz que a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Amado, eles deixam uma ação muito grande. As consequências de onde eles passam são terríveis. Deixa vergonha para o agricultor, deixa dor para o agricultor, deixa lamento, deixa pranto, deixa luto, deixa assolação, tristeza, deixa desmotivação, acaba com o ânimo do ser humano. Aonde essa legião de gafanhoto passa, irmão, é terrível, é terrível, é terrível, é terrível. Mas o pior não é isso, irmão, o pior não é isso. O pior de tudo isso é que o profeta Joel, ele, quando tratava das semelhanças aqui desses gafanhotos, ele não queria dizer simplesmente que esses gafanhotos, irmãos, viriam aqui para destruir a lavoura do ser humano, não. Ele fala o quê? Que esses gafanhotos poderiam ser o quê? Poderiam ser comparados a demônios, legiões de demônios que vêm sobre a vida do ser humano. Pode ser comparado, porque vem para destruir mesmo. E esses 4 tipos de demônios, a cada tipo de gafanhoto representa forças diabólicas que agem em patrimônios, bens, salários e riquezas, trazendo toda desgraça para o ser humano. O primeiro tipo, o cortador, atua na vida material do desobediente. Preste atenção, porque não é na vida de qualquer um, não. É na vida material do desobediente. Come a renda, destrói o salário, come através do cigarro, do fumante, das bebidas do que bebe, dos jogos de azar daqueles que são viciados, remédios, traz enfermidades, fazendo com que a pessoa venha gastar. Os eletrodomésticos, o carro quebram, roupas se estragam, se rasgam, joga fora o dinheiro, joga fora o dinheiro. Esse é o cortador. O cortador, ele mora na vida da pessoa, ele mora no celeiro. A pessoa tem 5 pacotes de arroz, de repente quando vai ver, o rato passou e roeu, tem 2 abertos, estraga tudo, tem que jogar fora. Amado, é assim que acontece. Aparecem gastos na vida da pessoa que ela nem imagina de onde vem. Mas quando o cortador está ali agindo, vem um outro tipo que se chama migrador. O migrador, ele é inconstante, ele age com prejuízos, ele age com despesas inesperadas. Esse migrador, ele não mora na vida da pessoa, não. Ele aparece, ele surge, ele vem, ele migra para somar com o cortador. Ele vem e traz gastos repentinos. De repente lá cai um liquidificador no chão e quebra. Um gasto desnecessário, apareceu, foi inesperado. De repente você está andando lá, o pneu do teu carro estoura. De repente você vai trabalhar e você perde a sua carteira. É uma coisa que aparece inesperada, irmão. Isso vem, mas não fica na tua vida, te causa um prejuízo. Isso o migrador faz, ele migra, ele vem, ele não mora na família, ele não mora na vida, nem no lar da pessoa, nem no trabalho. Ele vem para causar o prejuízo e para ir embora. Mas